Vou retirar minha candidatura, Rafael Almeida Rizzo. Será que vai? Por que eu tô nessa de vou retirar minha candidatura? Porque me parece que houve uma conversa de bastidores ontem, envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ontem, em que ele já deixou claro para todo mundo: não vou apoiar o Flávio Bolsonaro. Então, ó, isso aqui é bem importante. Tarcísio avisou que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que Flávio Bolsonaro vem fazendo os acenos corretos e os movimentos corretos no jogo. Ele jogou bem no negócio da anistia, jogou bem o negócio de tirar a candidatura mediante um acordo, né? Tem um preço, tal. Ficou sendo falado basicamente os últimos 4 dias, tá? Ou seja, gerou hype ao redor dele, funcionou. A estratégia ali foi bem jogada. Moeu o Tarcísio nessa estratégia. Não dá pra... Tem gente que fala, não, isso aqui é um plano, eles estão na verdade jogando. Não tem plano nenhum. Eles estão jambrolhando o Tarcísio tá no muro tomando jambrolhada, tá? E ele mandou uma das melhores dele, que foi falar o seguinte: olha, 2 ministros do meu governo. O Arthur tinha me mostrado e eu fui atrás. 2 ministros do meu governo. Um será Nicolas Ferreira, o outro será Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, porque, né, se ele ganhar a eleição, ele basicamente soltaria o Jair e colocaria lá ele de ministro, né? Então, pai de ministro e o Nicolas. Futuro, presente e passado da direita bolsonarista, todos juntos, né? Unidos numa mesma causa, unidos numa mesma emoção, tá? Essa é o que ele colocou. E por que ele colocou interessante? Porque além de acenar, né, a validação do pai, ele obriga o Nicolas a se vincular à candidatura dele. Porque o Nicolas não vai vir a público e falar: recuso uma nomeação para o Ministério do Flávio. O Nicolas, ele vai ter que, contra gosto, meio assim, meio assado, ele vai falar: nossa, recebo com muito orgulho, quero contribuir, tá? Outra coisa que o Flávio gera é, no começo as pessoas estavam com medo dele ser candidato, falando: isso é uma jogada, se ele tá colocando e vai retirar. Mas conforme ele coloca, pela própria dinâmica do bolsonarismo, que é um grupo que é confuso, você teve um monte de gente, né, falando: vou grudar antes. Se eu grudar antes, né, quem chega antes bebe água limpa, não tem aquela história? Pega água limpa, né, então vamos chegar antes, né? O cavalo rápido chega antes no coxo e bebe água limpa sem baba antes dos outros. Holiday, malaco Fernando Holiday. Um grande malaco Fernando Holiday. Esse aí, né? Já grudou no saco do Flávio, tá lá. Flávio nunca fez rachadinha, mentira, não sei o que. Tome-lhe puxação de saco. Fernando Holiday, Fernando Silva Bispo, né? Cujo nome Holiday fui eu que inventei, né, por causa do livro Acredite, Eu Estou Mentindo, do Ryan Holiday. Nossa senhora, esse aí já grudou. E aí você começa a ter esse efeito que, se você não se aproxima agora, você vai ficar muito para trás. Então o próprio Flávio gerou uma dinâmica de FOMO, né? Quem é do mercado financeiro, ou até da galera da cripto, sabe que é o Fear of Missing Out. É ficar com medo, né? De, meu Deus do céu, tá todo mundo indo, eu vou ficar para trás, preciso ir nessa. Então, o Fernando Holiday fez parte do FOMO, o Flávio gerou um FOMO, e aí ele esvaziou o Tarcísio. O Tarcísio acabou parecendo um cara meio mesquinho. Paralelamente, como o Tarcísio falou para interlocutores: gente, o que eu tô falando aqui é o seguinte, vocês não estão vendo nas notícias, mas eu, como player, né, vou jogar aqui, porque esse é o modelo de candidatura que a gente tem. A gente vai ser muito aberto com vocês. Tarcísio fala assim: dependendo do cenário, eu meio que posso disputar contra o Flávio. Eu duvido. Só que ao falar isso, né, rolou o seguinte comentário, que é o que circulou com os outros presidenciáveis, Zema, Caiado, etc. Putz, né? Se vai Tarcísio pra enfrentar o Flávio, ele não pode perder pro Flávio. Então no primeiro turno, todo mundo tem que tirar as candidaturas e se aliar ao Tarcísio, entendeu? Por Tarcísio derrotar o Flávio e ir pro segundo turno. Que é o que o Zema quer, o Caiado quer, Ratinho quer. E eles topariam tirar a candidatura. Só que tá faltando um cara que faltava tirar a candidatura. E esse foi o papo que começou a rodar. Inclusive chegou em jornalistas, né? E aquele Renan? E o Renan lá do Missão? Né? E aí disse, né? Fiquei sabendo que vão entrar em contato comigo. Eu tenho uma série de reuniões pros próximos dias. Uma série. Mas disseram que vão entrar em contato comigo. E eu tô curioso, né? Já tô, antes de entrar em contato comigo, já tô respondendo publicamente. Não, nós não vamos tirar candidatura nenhuma. Nós não vamos tirar candidatura nenhuma, de maneira alguma. E, na verdade, esse jogo eu acho muito interessante para que nós possamos mostrar para Flávio, Tarcísio, etc., que esses caras são toscos. Vai ficar o filho do Bolsonaro e o Tarcísio brigando pra falar: não, eu sou mais Bolsonaro que você. Não, o Bolsonaro gosta de mim. Não, eu sou filho dele. Não, mas eu fazia obra pra ele. Na verdade, o Bolsonaro gosta de mim, ele só não sabe. Se matando, militância se matando, uma guerra fratricida. Eu duvido.
Pra mim, eu acho que o Tarcísio tá falando essas coisas muito porque ele tá muito chateado do que aconteceu, tá? E o que eu sei de bastidor é o seguinte, o Tarcísio tá, assim, tá se doendo demais. Ele considera que fizeram com ele uma deslealdade, que membros da família haviam já outorgado que ele seria o candidato nos bastidores. O próprio Jair tinha dado o tom disso, portanto ele começou a se organizar, começou a mobilizar as tropas, começou a fazer reunião, colocou o Ciro Nogueira para cuidar de palanque, começou a montar. Ele foi, juntou gente do agro para fazer levantamento de grana, ele começou a fazer a operação. Aí ele detona a operação, a coisa começa a andar e o Flávio corta. Os Bolsonaro podem alegar, e nesse sentido com razão, que o Tarcísio havia se colocado como uma espécie de interlocutor, tá, dos Bolsonaro junto ao Alexandre de Moraes, coisa que ele era. Ele era. E esse interlocutor que ele era junto ao Alexandre de Moraes deveria ter resolvido a questão Bolsonaro antes do Bolsonaro ser preso. Ora, o Bolsonaro falou, você é amigo aí do Xandão, tá ok? Use seus contatos, tá ok? Pra resolver minha situação. E nunca rolou. A real é que nunca rolou. O que tinha era o exército de Brancaleone, de deputados toscos do bolsonarismo, fazendo aquele barulho na Câmara dos Deputados em cima de um projeto de anistia que a gente sabe que não passaria. Mas assim, aos trancos e balanços, né? Trancos e barrancos, a coisa foi, né, capotando pra cá, capota pra lá, tal. Onde terminou? Terminou com o projeto do Paulinho, que é a PEC da dosimetria, alterando as penas, reduzindo substancialmente, inclusive a pena do Jair Bolsonaro, sendo aprovada na Câmara ontem. O que só reforça por parte da família Bolsonaro, maiormente o Jair, a ideia de que o Tarcísio não fez nada por ele. Não sei se você concorda, Riz, porque essa é uma leitura que até o Renato tá concordando. Ora, quer dizer que precisou ser a turma lá do Van Hatten, o Paulinho da Fopa. Ah, se é isso, então pra que serve o Tarcísio? Pra que serve o Tarcísio ficar amigo do Xandão? Essa dinâmica que começou a se desenhar, portanto, é uma dinâmica que pro Bolsonaro não vale a pena, ou vale a pena cada vez menos, fazer a sucessão dele através do Tarcísio. Ele não ganhou saída da prisão nenhuma. Ele não ganhou beneplácito pra nada. O Xandão continua rijo, firme e forte indo pra cima dele. A única coisa que andou foi a PEC da dosimetria, que na prática contou muito com o apoio da própria família, dos parlamentares, ou seja, da galera old school trabalhando por eles ali na Câmara, tá? E aí, né, já que ele ficaria 2 anos e pouco na cadeia, sairia, se ele resistir aí aos problemas que ele tem, espero que resista, tá? Saindo vivo da cadeia, ele imagina, né? O homem, você não pode tirar a esperança, você pode tirar um monte de coisa do homem, você só não pode tirar a esperança. E eu não acho que, eu acho que talvez no fundo ele nutra alguma esperança. E aí é melhor deixar as coisas com o filho. Eu falei pra vocês, eu já escrevi textões, eu já publiquei no Valete Plus um textão bem interessante. É melhor pra família, se a família pensar no long run, deixar o Tarcísio de lado, lançar um membro da família e mantém assim, tem que se manter dono do nicho eleitoral. Por mais que seja doloroso, por mais que haja uma série de bolsonaristas que estão tentando ser pragmáticos e acham que o Tarcísio vai melhor do que o Flávio, há uma dor aí no processo, mas assim, pelo menos com o Flávio sendo candidato, isso na lógica deles, eles conseguem ser protagonistas no debate. E o fato é, desde que o Flávio anunciou que ele é pré-candidato, por mais que a bolsa tenha caído e tal, eles são protagonistas. E aí vamos para a bolsa que caiu. Olha, é natural que a bolsa, num país em que a economia é completamente vinculada à questão política, e sim, a economia brasileira é completamente vinculada à questão política por uma série de razões. Não só porque, de fato, é uma economia que você tem um capitalismo de compadrio, uma economia que se depende muito de financiamento público, uma economia hiperregulamentada, uma economia que tem, vamos dizer, perspectiva de, dado que ela é hiperregulamentada, de pintar alguém bom que vai desregulamentar vários setores, permitindo o crescimento nesses setores. Mas você tem uma questão fiscal que é bizarra. Uma questão fiscal que é grotesca, que impacta em juros, e quando impacta em juros, impacta em Selic, faz com que as pessoas simplesmente deixem em renda fixa, né, comprem título do governo, em vez de, por exemplo, colocarem na bolsa, ou investir nos próprios negócios, o que dinamizaria a economia. Então, neste sentido, tá, até as expectativas positivas dependem da questão política. As negativas, então, mais ainda. Então, num país desta natureza, eu acho muito difícil, vou ser bem honesto, acho muito difícil a gente conseguir avançar com qualquer coisa que do ponto de vista da Bolsa de Valores, que não seja dependente do resultado eleitoral. Então, eu entendo os caras que fizeram preço com o trade Tarcísio. Eu não vou ficar aqui, olha só. Por mais que eu ache que nesse discurso político de querer manter as pessoas no bull market e tal,
uma coisa que leva as pessoas a erro. Eu acho que é assim, é totalmente honesto com os clientes e com as pessoas? Não, não é honesto com os clientes e com as pessoas. Então aquilo passa por uma mentira coletiva. Você vai pegar uma mentira, uma tese que é boa para fazer preço e você fica jogando. Dito isso, eu entendo porque fazem. Não é crime. Eu entendo porque fazem. Não é a coisa mais honesta do mundo, mas eu entendo porque fazem. Você entende? Ó, o cara, vou fazer preço aí, falando que o Tarcísio vai ganhar, que não sei o quê, que ele é o cara, ele é o melhor cara do mundo. Vou fazer preço, né, porque eles faziam no governo Bolsonaro. O Guedes é o melhor cara. Aí faz preço. Ah, entendeu? Ele não era o melhor cara, né? Eles furaram o teto, acho que foram 11 vezes. Tá? PEC kamikaze, estourou, né, bagaça toda. Ficou com o juros jogado pra baixo artificialmente. Várias decisões foram tomadas naquela época. Vamos dizer que não foram bacanas. Não foram bacanas e que não foram responsáveis, mas criou-se um mito ligado ao Paulo Guedes na cabeça do mercado. E mesma coisa está sendo criado com relação ao Tarcísio. Há um mito Tarcísio na cabeça deles. E o que os Bolsonaro demonstraram? Cara, não. É isso, não tem Tarcísio. Ah, a bolsa vai cair, problema de vocês. Inclusive o Kim Paim, eu vou colocar aqui, acertadamente tá batendo nos caras. E por que eu digo acertadamente? Por mais que ele, né, as pessoas verem ele como um escroto nos beneficia. Porque, em grande medida, é bom que os caras entendam. Eles eram, antigamente, os caras que defendiam o Kim Paim. A galera da Faria Lima achava o máximo quando vinha toda a turma do cancelamento do bolsonarismo. Então é meio que, né, a bola pune, como dizem, né? A vida ensina, a porrada ensina mais do que qualquer coisa. Então é bom que eles fiquem lá aprendendo, né? Não acho que vão aprender muita lição, porque a própria dependência que o mercado tem da política gera isso. Mas o que eu penso assim, por trás do teu trade Tarcísio, existe uma pessoa consciente, um cidadão consciente. Então quer fazer teu trade Tarcísio, ou quer, como fizeram anos atrás, falar que o Paulo Guedes, junto com o Trator Lira, ia bombar, que esse era o tema da Faria Lima. Faça. Mas por trás do personagem, tente fazer o que é certo. Tente apoiar quem tá certo. Tente apoiar quem tá falando a verdade. Tá? Não acho que isso vai acontecer, mas deveria ser assim, tá? E assim, nós no Movimento Brasil Livre, nós nos conduzimos de outra maneira. Se a gente fosse só pensar em maximizar lucros, aí do ponto de vista político, seria capital político, votos, views, nós seríamos bolsonaristas e ficávamos o tempo todo nesse ciclo de picaretagem. Nós não somos. Nós não estamos fazendo trade vencedor. Nós nadamos contra a corrente, estamos pensando numa construção de longo prazo, tá? E isso, né, aí alguns vão falar que é estúpido, como o Caio Coppola dizia que eu era estúpido e pensava com o fígado, né? Hoje nós temos um partido e o Caio Coppola, né? Hoje nós temos um partido e o Caio é o Coppola. Então, cada um pensa com... Alguns fígados são melhores que alguns cérebros, né? Mas eu fui um pouco rancoroso, foi um pouco bichamar. Bichíssima. Foi uma bichamar agora. Mas sim, um fígado de Renan Santos vale mais do que um cérebro de Caio Coppola. Eu acho que isso é bem claro, tá? Não diria um rim. Um rim já não vale muita coisa, meu rim. Tá? Sabe o que você é? O quê? Você é boiola? Esse é o que eu respondo, cara. Você é boiola? Você é boiola? Você deve ser boiola. Não tem muito a colocar. Você é boiola. Você é boiola? Prosseguindo, meus queridos amigos aqui. O que o Flávio correu pra fazer, tá? O Flávio correu pra falar que vai chamar o Paulo Guedes pra tentar gerar algum efeito positivo dentro do mercado imobiliário, de modo a fazer com que a Faria Lima seja neutralizada contra ele. Nesse sentido, há um jogo inteligente sendo tocado pelo senhor Flávio Bolsonaro. Até agora, a estratégia deles não é estúpida. Por mais que o jeito de falar sou estúpido, por mais que a candidatura em si seja uma candidatura ruim pra direita, pro Brasil, blá, 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 a estratégia aqui tá sendo jogada. Eles querem neutralizar, não sei se você concorda. Neutraliza o Nicolas, neutraliza o Tarcísio, neutraliza a Faria Lima. Você neutraliza esses elementos, e especialmente no momento em que Ciro Nogueira e Rueda, que eram os artífices políticos da candidatura do Tarcísio, estão aí com graves problemas, eles estão machucados, ele tem uma chance de acalmar. O único elemento que eles não conseguem conter aí seríamos nós. Todos os outros são passíveis de vamos dizer, de resolução. Alguém vai falar, calma, Renan, mas e o Caiado? Porque o Caiado, num cenário desses, ele poderia vir a ser candidato a presidente no União Brasil federado com o PP. Tá? Poderia. Agora, diferente do Tarcísio, que busca ter uma relação meio cordial com todo mundo, os Bolsonaro iriam pro cancelamento
pra cima do Caiado pra ele tirar a candidatura. Não sei se você concorda. Na verdade, não é nem tirar a candidatura, é exigir que ele apoie o Flávio. Igual eles estão fazendo já com o Zema. E aí eu pergunto pra Rafael Almeida Rizzo, conhecendo o histórico do Tarcísio, tá? O histórico do Caiado. Você acha que o Caiado resiste ou o Caiado cede? Cede. Numa hipótese em que começam a fazer apoia o Flávio, não vamos desunir a direita. Cede ou segura a onda? Cede. Eu acho que o Caiado cede. Ele disse que não, mantemos a candidatura. Deixa vir a primeira nele. O Caiado é muito fraco com porrada. O Caiado não sabe lidar com porrada. Desde a época do impeachment, ele não sabia lidar com porrada. O Caiado fica muito abalado quando vê um ataque. Quando ele sente que tá, vamos dizer, com a reputação dele sendo colocada em jogo, ele volta. Eu dou esse exemplo porque na época da pandemia, o Caiado começou discordando muito das coisas que o Bolsonaro falava. Muito. Ah, não, eu sou médico. Talvez o Rizzo lembre. Sou médico, como é que pode? Tal. Aí o Bolsonaro, toma. Os bolsonaristas começaram a bater ali. Cara, ele acho que foi parecendo um rodeio com o Bolsonaro já. Lá pra lá, não, vamos ajustar aí, porque tem eleger prefeito, depois tem reeleição. E se adequou. Aquela vozeirão grosso, eu sou do Goiás, aqui no Goiás é diferente. Quem te conhece, que te compre. Caiado. Quem te conhece, que te compre. O único que teve bagos pra peitar o bolsonarismo, dentre todos esses pré-candidatos a presidente, sou eu. Dentre todos os pré-candidatos a presidente, o único que teve bagos pra falar: o Bolsonaro é retardado, Bolsonaro roubou, Bolsonaro mentiu na pandemia, Bolsonaro destruiu a Lava Jato, Bolsonaro acabou com você, o Lula voltou por culpa do Bolsonaro. De todos os pré-candidatos, eu. Ratinho Júnior tem vídeo dele com o pai solicitando o apoio do Lula, acho que de 2016. Sabia disso? Ratinho Júnior tem vídeo do Lula. É um vaselinaço. O Ratinho pai é Lula. O Ratinho apresentador é Lula. Tá? Só pra avisar. Zema é um pamonha. Com todo respeito, é um pamonhão. Um bom pamonhão. Sei que é uma pamonha. É pamonhão. Tarcísio é fraco. Como eu disse, Tarcísio é um ótimo funcionário. Tarcísio ganha a eleição. Vem reformar o palácio aqui. Esse negócio de obra, reforma aqui o palácio pra nós. Vamos tocar aqui as coisas. Legal, bacana. Depois pode trabalhar numa secretaria nossa. E acho que trabalharia, porque ele gosta disso. E iria bem, tá? E por último, como eu disse, o Caiado vai na dor. Então, os Bolsonaro já falaram o seguinte, ó. Ratinho e Zema, prestem vassalagem. Então, o primeiro caminho, eu ainda sou da tese que, dado que o Partido Novo é altamente dependente do voto militante bolsonarista, porque eles ficaram cavucando esses caras para serem base, para eleger os Van Hatten, esses Chiquini, toda essa turma, o Partido Novo vai ter que se submeter ao Flávio com muita dor. Aí, nesse ponto, eu acho que o Kim Paim tá passando do ponto, tá perdendo um pouco a mão. Porque, naturalmente, a base vai começar a exigir, tipo, Zema, se una com o Flávio. O Ratinho, aí é o PSD, acho que o caminho natural do PSD num cenário desse é ficar neutro, assim como os outros, é ficar neutro. E o Caiado, cara, como não tem uma relação tão próxima, vai ter que ser na porrada. Aí eu acho que esses caras vão demover o Caiado na força bruta. E aí sobraria eu. Que eles vão vir dar um soco, nós vamos socar de volta. Antigamente nosso soco era mais fraco. É como se fosse um cavaleiro de bronze contra um cavaleiro de ouro. Era difícil chegar no sétimo sentido. Hoje, cara, nossa armadurinha evoluiu. Tô com uma armadura de onça braba. Cara, ele dei no soco, também tô dando aqui. É plá, plá, plá. Se a gente cresce, aí o jogo é completamente outro. Tá? Existe um cenário que eles decidam lançar, por exemplo, Zema, Ratinho e o Caiado para pulverizar os votos da direita independente, entre aspas, e prejudicar você? Se eu crescer, sim. Pode ter. Porque como eu seria o único desses que eles não controlariam e que se vai pro segundo turno seria o fim dos Bolsonaro, faria muito sentido jogar outros lá e diluir pra um Flávio pro segundo turno. E aí, nesse caso, todos eles poderiam pro Flávio. É. Mas acho que o cenário inicial deles é não ter nenhum concorrente. E de preferência fazer a estratégia que o próprio Tarcísio fez, que é chamar o Zema pra ser vice. Chama o Novo lá, bota o Novo de vice. Segura a onda do Novo. E aí o Novo viria, sabe com o quê? Ah, o Novo trouxe o Paulo Guedes. Vamos trazer uma coisa mais econômica. Ó, Faria Lima, tamo junto. Tanto que a estratégia do Flávio não é mostrar que ele é radical. Ah, eu tomei 2 picadinhas aqui, ó. Eu gosto de vacina, não sei o quê. Você saca? A estratégia ali é meio diferente.
Flávio Bolsonaro tenta emplacar versão moderada da família. Abre aspas. Ele não quis tomar vacina, eu tomei 2 doses. Eu acho que o cenário que nós temos, tá? Nesse sentido, ele pode descambar se houver falta de habilidade da parte do Flávio Bolsonaro numa coisa meio eleição 89 em que todo mundo lança candidato. Aí vai Caiado, vai Zema, vai Ratinho, vai Flávio, vai Renan. É possível? É. Talvez ajude para os partidos a fazer deputado no primeiro turno? Sim. Bem-vindo, Krishna! Krishna! Grande Krishna! Hare, 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 Hare Krishna! Krishna, Krishna! Uou. Né? O grande Krishna, o grande cocheiro de Arjuna, tá? Krishna, o cocheiro de Arjuna, tá? Do diálogo entre Krishna e Arjuna deu origem ao grande Bhagavad Gita. Tá? E aconteceu, houve lá a guerra do Mahabharata, houve o grande conflito entre os irmãos, os Pandavas e os Kauravas, e o cocheiro do Arjuna era ninguém menos do que Krishna. Disse isso, ele aproveitou e entrou no Valete Plus agora, porque o homem é bom, tá? Prosseguindo aqui, meus queridos amigos. Pode ter cenário de guerra de todos contra todos. E tem um clima que é o seguinte, me parece, e saiu uma notícia agora há pouco, que o Kassab estava abandonando se afastando agora, né? Começando a preparar seu afastamento do governo Tarcísio, tá sinalizando muito assim, cara, o PSD é um partido gigantesco, ele tem muitas prefeituras ao redor do Brasil inteiro. Cara, talvez minha lance é, deixa eu só tocar minha vida independente, porque o que o Lulinha tá colocando, o vagabundo Lula, né, tá jogando xadrez, o que ele tá fazendo? Olha só, vocês do Centrão não precisam me apoiar, se apoiar é melhor, vai dar um monte de coisa pra vocês, mas assim, se ficar neutro, se ficar só neutro, tá bom demais pra mim. Então, enquanto para um Tarcísio sair, ele demanda muito do Centrão, o Lula tá só mandando, fique neutro, me apoie no Nordeste, nos outros lugares apoie quem você quiser, né? Mesma coisa pro PP. Então, o Centrão, que é essa espécie de bandido estacionário, que ele fica parado só aproveitando a oportunidade de ficar tomando, o Centrão começa, e se eu adotar minha estratégia clássica? E tá pintando que essa será a estratégia clássica do Centrão, não sei a opinião de Rafael Almeida Rizzo, tá? E aí pode ser que eles nem sequer lancem candidatos, que aí eles fiquem só coletando votos aqui e ali, né? Os seus deputados eles se alinham com os candidatos a presidente mais fortes na determinada região e o jogo vai seguindo, tá? Me xingaram pela imitação do Lula, tudo bem. Eu vou terminar então esse desenho. Então é natural que, como nós somos o inconveniente e como essas pessoas não têm a visão que nós temos de nós mesmos, que vocês que nos acompanham têm da gente, que esses caras são idealistas e eles vão até o fim, os caras no fundo devem achar, dá uma coisa pra esse Renan, ele não é o Dirceuzinho? Dá uma graninha pro Dirceu aí, dá um caramingal pro Renan. Ó, quem que o seu partido precisa? Vocês querem passar da cláusula de barreira? Como se a gente não fosse passar da cláusula de barreira. Meu amigo, se o que as pesquisas, né, que saíram, essas últimas, se o que elas me derem for aquilo, né, ou seja, o retrato de final de novembro, nós vamos passar da cláusula de barreira. Se o retrato for aquele, a gente não crescer mais nada, a gente já vai passar da cláusula de barreira, entendeu? Então, não é sobre isso, cara, não é sobre isso, nós somos feitos de outro material. Não vamos vender a mãe para passar da cláusula de barreira. Eu vou montar a melhor chapa possível. E a cláusula de barreira será passada como consequência de um trabalho bom. E não como foco, não, tô focado aqui pra trabalhar. Então, não é isso. Então, amigos, não há nenhuma possibilidade de eu retirar minha pré-candidatura. A não ser que, sei lá, a galera do MBL, gente, é a Amanda. A Amanda é corajosíssima, né? E eu vou falar que a Amanda conta com apoio, não apoios, né? Mas ela conta com novos amigos, vamos dizer assim, muito mais poderosos do que eu, né? A Amanda tá poderosa, pra dizer o mínimo. E, aliás, queria pedir uma salva de palmas aqui, tá? Bota a foto aí pra nossa querida Amanda Vettorazzo. Pra quem não sabe, a Amanda foi até o Vaticano hoje entregar para o Papa Leão XIV o título de cidadão paulistano. Sim. Então o Papa Leão XIV recebeu o título de cidadão paulistano. Lembrando que São Paulo é uma das cidades mais católicas do mundo, né? Talvez nominalmente, junto com a cidade do México, deva ser a cidade mais católica do mundo. Talvez. Tá? Me corrijam aí se eu tô falando, mas com certeza está no top 10. Ele recebeu aí a comenda de cidadão paulistano. A Amanda, que é vereadora e que tocou essa comenda na cidade de São Paulo, foi como representante e levou e foi recebida pelo Papa. Papa Leão XIV. Papa Leão XIV. Papa Leão XIV. Olha a mística disso aí, né? Um Leão XIV. A nossa onça 14 estava lá também. E, cara, ele publicou nas redes sociais dele.
Tava ali a Amanda, assim, poxa, demais. Diz aí, Rizão. Não, muito legal isso, cara. Não, muito palmas legal. aí pra Amanda, palmas também pra Vossa Santidade, o Papa. Ele tem um papado duradouro e parece ser um sujeito muito decente. Muito, 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 muito decente. E ótimo que a Amanda teve lá, porque vira e mexe tem essas teorias conspiratórias, né? Fala que eu sou um pagão que faz rituais satanistas por aí. E realmente, se me perguntarem se eu sei como cortar bois e manejá-los, eu sei fazer isso. Eu sou o melhor churrasqueiro aqui do MBL, mas de longe. Assim, modéstia à parte, o Riso já provou. Eu sou um exímio churrasqueiro. Mas você não fez um churrasco pra gente esse ano ainda. Não. Verdade, posso fazer aqui um de confraternização. Tá faltando Tá faltando. uma confra da firma, né? Sim. Dito isso, né? Eu tenho uma tatuagem basicamente linda. Que um amigo meu fez uma obra de arte que é uma cena clássica do mitraísmo. E adivinha onde a Amanda foi encontrar uma estátua com a minha tatuagem, Riso? Onde? Aonde? Vamos ver ela. Eu tô aqui dentro do Museu do Vaticano e vou mostrar a mitra. É um pouquinho diferente da mitra do Renan, mas ainda assim é a mitra. Vou mostrar aqui, ó. Mitra. Mitra no Vaticano. Pois é, lá no Vaticano, tá no Museu do Vaticano, porque é um museu que tem muitas obras ligadas a religiões também anteriores ao cristianismo, ao catolicismo, né? E como eles não são bárbaros, né? E como eles preservam tradições e obras anteriores, naturalmente aquela peça de mármore que ficava provavelmente no mitrail é linda como peça, como arte, é muito bonita, né? Querer apagar aquilo é querer apagar o Partenon, tipo, ai meu Deus, o cara tatuou, sei lá, o Hermes, o cara tatuou o Aquilo, meu Deus, nossa, ele é um pagão grego. Eu vejo essas burrices na internet, o próprio Nando Moura, que é um retardado, fica falando isso. Não, então é isso, uma pessoa tatuou um dragão, o cara defende algum tipo de paganismo, sei lá, chinês. Sabe? Vai roçar um mato, vai. E aí, enquanto isso, o Vaticano, né? Tal. Parabéns ao Vaticano. Tá? E parabéns, Amanda. Belíssimo trabalho. Belíssimo, belíssimo, belíssimo trabalho.